Boa noite. Boa noite. Chacinas na região de Osasco, na Grande São Paulo, deixam 19 mortos e 7 feridos. Alckmin monta uma força-tarefa para investigar. E ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, oferece apoio. O secretário da Segurança Pública diz que pelo menos 6 criminosos participaram dos ataques. Joaquim Levy diz que há empresários que a economia está se reequilibrando com as medidas do ajuste fiscal. A embaixada americana é reaberta em Cuba depois de 54 anos. E na série Cara de São Paulo, Hugo Giorgetti, um cineasta consagrado que retrata seu amor pela capital. Depois de uma noite muito violenta e chacinas em 3 cidades da Grande São Paulo, chacinas que resultaram na morte de 19 pessoas, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, diz que os ataques são intoleráveis. Eram por volta das 8h30 da noite de ontem, quando as câmeras de segurança registraram a entrada de 2 homens encapuzados neste bar em Osasco. Renderam os clientes e perguntaram quais tinham antecedentes criminais. 2 que ergueram as mãos foram executados. Tudo isso aconteceu em um bairro bastante residencial da cidade. Tanto que o morador que conversou com a nossa equipe disse que passou 2 horas antes em frente ao bar e encontrou lá dentro jovens, mulheres e até crianças. Eu voltei umas 9 horas mais ou menos. Aí já tava a multidão de gente aí. Perguntei pro moço, o que aconteceu aqui? Foi só esse cara tá morto aqui. Ele falou, esse cara tá morto aí, tem mais 6 dentro morto. Ao todo foram 11 ataques que resultaram, até o momento, em 19 mortes. 8 ataques aconteceram em Osasco, com 15 mortos. Em Barueri, 2 ataques e 3 mortes. E 1 ataque com 1 morte em Itapevi. As vítimas tinham entre 16 e 41 anos. O irmão deste homem foi uma das vítimas da rua Vito Antônio da Abril, em Barueri. Uma pessoa que fez isso não tem coração, nem estreou a casa dele. Minha mãe acabou de limpar a casa dele, comprou um armário, deixou tudo bonitinho, não deu tempo. Esta mancha na Eurico da Cruz, avenida de Osasco, marca o local onde um homem foi assassinado ontem às 9h30 da noite. O corpo ficou aqui até às 9h30 da manhã, ou seja, demorou 12 horas para que fosse retirado. Os moradores ouviram vários disparos. Um deles foi na direção desta casa e quebrou o vidro da janela da frente. Foi um estrondo muito alto. Passei mal na hora, meu estômago atacou minha úlcera. Durante a tarde de hoje, uma testemunha que levou um tiro de raspão na perna foi trazida aqui para a Delegacia Seccional de Osasco, onde prestou depoimento acompanhada de familiares. O governador Geraldo Alckmin disse que os ataques são intoleráveis. Transmitir a nossa solidariedade às famílias das vítimas, das pessoas assassinadas aqui na região. Depois, dizer que a polícia militar, através da Força Tática, da Rota, do COI, está concentrada aqui nos municípios da região para garantir segurança às famílias, aos moradores. Mais cedo, o governador se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes. Foi organizada uma força-tarefa para investigar o caso e tentar prender os envolvidos. O governador Geraldo Alckmin cancelou a agenda pública para se reunir nesta manhã com o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes. Uma força-tarefa foi montada para apurar o caso. 50 policiais civis de Osasco e do Departamento de Homicídios de São Paulo foram escalados. 12 peritos e 8 médicos legistas foram chamados para auxiliar no trabalho da necrópsia das vítimas, que é realizado em conjunto pelos IMLs de Osasco e da capital. A pressa é para saber se a maneira de atirar foi a mesma em todos os 11 ataques. No fim da manhã, o secretário concedeu uma primeira coletiva de imprensa com os números oficiais da chacina. 19 mortes em 11 ataques em menos de 2 horas em bairros próximos de Osasco, Barueri e Itapevi, na Grande São Paulo. A polícia trabalha com algumas linhas de investigação. O crime pode ter sido uma reação à morte de um guarda civil metropolitano que aconteceu na última quarta-feira em Barueri, ou uma reação à morte de um policial militar que aconteceu em um posto de gasolina na sexta-feira da semana passada em Osasco. Até mesmo guerra entre traficantes ou todas as possibilidades, tendo uma desencadeado a outra. Não está descartada a participação de policiais militares, mas a Corregedoria da Polícia só vai entrar nas investigações se houver indícios mais fortes.
Se houver indício relacionado a algum PM, se realmente nós tivermos algum indício, a corregedoria que vai investigar. Nos locais das mortes, a polícia recolheu cápsulas de armas 9mm, de revólver calibre 38 e pistola 380. A Polícia Militar do Estado de São Paulo usa a pistola .40. A 9mm é uma arma privativa das Forças Armadas, não utilizável pela Polícia Militar, nem pelas guardas civis, nem pela Polícia Civil. O revólver 38 e a pistola .380 são armas geralmente utilizadas pelas guardas civis. A Polícia Militar não usa mais nem 38 nem a pistola 380. Nas redes sociais circulam mensagens com supostos avisos sobre os ataques que aconteceram ontem à noite. Os caras passaram atirando aqui. Parece que já mataram mais um no Helena Maria. Só num bar aqui foi 10. Foi 10. Foi 9 no chão e um tentaram socorrer ainda. Acabei de receber a notícia. Tá tendo chacina no Jardim Dávila. Gente, não sai pra rua. Fique atento, de olhos abertos. Pelo amor de Deus, tranque as suas portas. Agora à tarde, o secretário de Segurança voltou a falar com a imprensa sobre as investigações das chacinas em Osasco, Barueri e Itapevi. A repórter Carla Rodeiro está na Delegacia Seccional de Osasco e tem mais informações. Carla. Olha, a partir de 2 vídeos gravados com o celular por testemunhas, a polícia conseguiu ver os carros que participaram das chacinas. São 2 carros prata e também uma moto. A polícia já sabe que um mesmo grupo foi o responsável pelas 15 mortes de Osasco e que um outro grupo foi o responsável pelas 3 mortes de Barueri. Esses 2 grupos podem participar da mesma organização criminosa. Bem, a conta de mortos caiu para 18, porque o homicídio em Itapevi, segundo a polícia, não tem relação com a sequência de ataques que houve aqui em Osasco e em Barueri. Bem, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Moraes, disse durante a coletiva que também não há um perfil comum entre as vítimas. 6 delas tinham passagem pela polícia, mas por motivos diversos. Tráfico de drogas, agressão, Lei Maria da Penha. Bem, as investigações continuam e com as mesmas hipóteses aventadas inicialmente, ou seja, vingança pela morte do PM ou pelo Guarda Civil Metropolitano e também a disputa pelo tráfico de drogas. O secretário, hoje à tarde, também não descarta ainda a possibilidade de participação de policiais. Agora, o secretário negou que haja um toque de recolher decretado para esta noite. Ele disse que as mensagens de áudio que estão circulando pelas redes sociais são falsas e de autoria de oportunistas. Ele disse que a segurança aqui em Osasco e também em Barueri já foi reforçada. E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que ofereceu apoio da Polícia Federal ao governo de São Paulo para ajudar nas investigações. Com vocês no estúdio. Na semana passada, policiais da Rota assassinaram com 16 tiros 2 suspeitos aqui na capital. 14 PMs estão desde quarta-feira no presídio militar Romão Gomes, presos acusados de participar da execução. Eles foram presos temporariamente por 30 dias. Na versão dos PMs, 2 homens foram mortos depois de fugirem em uma abordagem em Pirituba, na Zona Norte, e trocarem tiros com a polícia. Mas uma testemunha diz que viu a Rota abordar o carro dos homens em Guarulhos, na Grande São Paulo. A Corregedoria da PM continua investigando o caso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidos com os suspeitos uma submetralhadora 9mm, um revólver, um colete balístico e 2 bananas de dinamite. O senador Aécio Neves criticou a declaração do presidente da CUT, Wagner Freitas, sobre o possível recurso às armas nas ruas contra quem tentar derrubar a presidente Dilma Rousseff. Aécio, que é presidente nacional do PSDB, disse que a resposta vai ser uma manifestação pacífica no domingo. Eu quero dizer ao presidente da CUT, mas principalmente aos brasileiros, que nós não vamos nos entrincheirar. Nós vamos de cabeça erguida para as ruas de todo o Brasil no próximo domingo, e levando como nossa única arma
a Constituição do Brasil. Essa é a arma de que dispomos para fazer com que a lei seja cumprida. O presidente da CUT discursou ontem durante evento com Dilma no Palácio do Planalto. O que se vende hoje no Brasil é a intolerância, é o preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Freitas disse depois que se referia às armas da classe trabalhadora, que seriam mobilização, ocupação das ruas e greve geral, e que o termo pegar nas armas é uma figura de linguagem. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu fiquei estarrecido, é o mínimo que se pode dizer, né? Quando vi na televisão essa manifestação em Palácio, armas na mão, disse o presidente Wagner Freitas, da CUT. Logo em seguida, Guilherme Boulos, dos Sem Teto, criticou os coxinhas dos Jardins e os playboyzinhos do Leblon. A presidente Dilma, ao falar depois, não se referiu a nenhuma dessas manifestações. Ela disse, ao contrário, que acabou, né? Tem o voto, acabou. Bom, tem o voto, ela é presidente de todos os brasileiros. É presidente da CUT, é presidente lá do Guilherme Boulos e das pessoas que se manifestam contra ela. Segundo a última conta, 93% da população não aprova. Pelo menos só 7% a aprova, né? Então a presidente tinha que ter tomado uma atitude. Isso aí é um crime previsto no Código Penal, crime de ameaça. A explicação é apenas para inglês ver, né? Parece aquela explicação da doutora Dora Cavalcante, de que quando Marcelo Odebrecht escreveu destruir e-mails, não significava destruir e-mails. Mobilização na mão, como é que pode explicar uma metáfora dessa? Aliás, a presidente tem apelado muito para uma imagem de golpe que não condiz com a realidade brasileira. Não existe nenhum golpe em marcha. Ela vive agora repetindo, alguém contou para ela vive repetindo uma frase de Carlos Lacerda. Getúlio não deve se candidatar. Se candidatar, não deve ganhar. Se ganhar, não deve ser empossado. Se for empossado, deve ser apeado do poder. Eu percebi claramente o estilo do Lacerda, porque esse não é o estilo da Dilma. Uma frase muito bem concatenada, muito bem escrita, e que demonstra que Dilma não frequentou as mesmas aulas de história que eu frequentei no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande. Porque lá eu aprendi que Getúlio interveio em 30, de arma na mão, como o presidente da CUT, para derrubar o presidente que estava no poder, o Washington Luiz, e o que for eleito, com o mesmo voto legítimo que a Dilma reclama agora, que era o Júlio Prestes. Depois, em 32, o Getúlio pegou em armas, aliás, mandou o exército pegar em arma contra os que queriam Constituição em São Paulo. E em 34, fez um governo provisório e criou uma Constituição para ele. Em 37, enfim, ele deu um golpe do Estado Novo, uma ditadura brutal, que eu espero que a Dilma não aprove. O que ela tem que fazer agora é mandar cumprir a lei em relação a esse negócio de pegar em arma, antes que alguém pegue em arma e resolva conter uma manifestação pacífica das pessoas que estão contra ela. Bom, isso você vai ver lá no domingo e eu estarei de volta aqui terça-feira para comentar o que houve, né? Até lá, direto ao assunto. Está difícil respirar ar puro em São Paulo. Já são quase 3 semanas sem uma gota de chuva sequer. Com isso, a poluição não se dissipa, o que pode provocar problemas respiratórios. E é exatamente nesta época do ano que aumenta a venda de aparelhos que tentam amenizar a falta de umidade nos ambientes fechados. Tá vendo essas bolinhas pretas no papel? Pois é. São as partículas de poluição que a gente tem respirado na cidade. A medição é feita pela CETESB. Hoje, ao meio-dia, em apenas 3 das 28 estações na Grande São Paulo, a qualidade do ar era considerada boa. Em 2, a condição estava péssima e em todas as outras, apenas moderada. Essa diferença de cor que a gente vê de uma bolinha para outra
significa dias que são mais concentrados de partículas e menos concentrados. Quando a gente vê uma bolinha muito branca, muito clarinha, significa que pode ter chovido até. O ar está tão seco que esta grossa camada de poluição pode ser vista no horizonte de São Paulo já faz várias semanas. São tantos poluentes que é como se uma pessoa de estatura média como eu, que tem 1,70 m, fumasse 2 cigarros por dia em decorrência dos gases tóxicos que são lançados na atmosfera. Essa comparação leva em conta a massa corporal e a quantidade de ar poluído que chega aos pulmões. Só neste hospital, o atendimento a pacientes com sintomas de doenças respiratórias aumenta 30% nessa época. Essas partículas em suspensão no ar, principalmente num clima onde não se chove, causam uma irritação que começa na primeira barreira, que é a cavidade nasal, causando entupimento nasal, aumento da secreção, na garganta, coceira, irritação, até um desconforto ao engolir, na traqueia, aquela tosse seca, por vezes muito irritativa, deixando a pessoa não até dormir direito, enfim, nos brônquios, causando chiado no peito. Para a Gabriela é uma tormenta. Ela vira e mexe tem que fazer inalação para controlar as crises de rinite e sinusite que a acompanham desde criança. Tive uma crise forte, uma tosse seca, dor de cabeça, parecia que eu estava congestionada de catarro. Foi bem complicado. E se para a maioria está difícil inspirar ar puro, esta fábrica respira bons negócios. A produção de umidificadores cresce a um ritmo de 20% ao ano e as entregas dos aparelhos aumentam justamente agora. Maio, junho até setembro, geralmente são os meses onde a gente tem uma venda mais efetiva, uma venda mais forte dos aparelhos, né? Pois é, e o sol forte, o calor tem predominado em todo o estado de São Paulo desde o final do mês de julho. Mas a grande massa de ar seco que tem barrado a entrada da umidade, como a gente viu na reportagem, está com os dias contados. Parece que teremos mudanças, né? Parece, né? Segundo os meteorologistas, os próximos dias ainda vão ser quentes e ensolarados. Mas na quarta-feira, finalmente deve chover aqui na Grande São Paulo, o que pode elevar os níveis de umidade do ar. Vamos ver como é que fica o tempo no final de semana com Mariana Armentano. Tanto o sábado quanto o domingo prometem ser de muito sol e calor na maior parte do Brasil e não teremos muitas mudanças. O tempo vai continuar abafado na faixa norte, com temporais isolados. Na costa leste do Nordeste, o sábado será de sol intercalado com períodos de chuva. E no sul do Brasil, uma frente fria deixa o tempo bastante instável no centro-sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do país, o tempo continua bastante seco e ensolarado. Durante a tarde, a máxima vai aos 26 graus em Floripa, 27 em Vitória, 32 graus no Rio de Janeiro e aos 36 em Teresina e em Cuiabá. Nas praias nordestinas, vai fazer calor de 28 graus em Maceió e de 32 em Fortaleza. Em São Paulo, sábado também será ensolarado, com temperaturas elevadíssimas. Vai fazer até 33 graus amanhã em Presidente Bernardes e em Votuporanga. No litoral, o dia é perfeito para ir à praia. Máxima amanhã de 28 graus em Santos e de 29 em Caraguatatuba. Para os paulistanos, os próximos dias prometem muito calor. Nem parece que é inverno. Muito sol e máxima na casa dos 28 graus nesse sábado. No domingo, esquenta mais, calorão de 29. E na segunda-feira, as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. Só no meio da semana que o tempo deve mudar aqui na capital paulista. A partir de quarta-feira, as temperaturas caem um pouco e finalmente deve chover. Mais de 13 mil funcionários de diversas montadoras devem passar parte do mês de agosto parados. As férias, para adequar a produção à queda na demanda, acontecerão nas fábricas da Fiat em Betim, da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, da Chery em Jacareí, interior paulista, e da Ford em Camaçari, na Bahia. Dados da Anfávia mostram que a indústria automobilística emprega mais de 135 mil pessoas no Brasil. No mês passado, o governo lançou um programa que propõe diminuir em até 30% as horas de trabalho, com redução proporcional de salário, apenas em empresas que estejam em dificuldades financeiras em caráter temporário.
Durante evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que é preciso ter muito cuidado ao mudar a regra do FGTS e afirma que o país voltará a crescer. O ministro da Fazenda falou para cerca de 1.000 empresários e procurou tranquilizá-los. Disse que o Banco Central está trabalhando para trazer a inflação para o centro da meta de 4,5%. E destacou que a economia está se reequilibrando e que com as medidas tomadas com o ajuste fiscal, o país voltará a crescer. Ele foi mais uma inflexão do que exatamente um extraordinário aperto. A gente, dada até a fragilidade da economia, fatores não econômicos que têm aparecido, etc., o que a gente fez foi mudar a direção. Depois da palestra, que teve a participação do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, Levy conversou com os jornalistas. Ao ser questionado sobre as mudanças propostas para o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele disse que é preciso ter cuidado. As eventuais mudanças no fundo se referem a um dos itens da chamada pauta-bomba. O projeto prevê a equiparação do rendimento do FGTS de 3% ao ano mais TR ao da poupança, 6,17% ao ano mais TR, para os depósitos feitos a partir de 2016. Para o ministro, aumentar a remuneração do fundo significa aumentar a prestação da casa própria. Eu não sei se agora é o momento ideal de você aumentar a prestação da casa própria ou criar um desequilíbrio dentro de um fundo que amanhã pode significar ou incerteza para o trabalhador recuperar o dinheiro que ele poupou durante o tempo que ele estava trabalhando, ou forçar o governo a ter que salvar o fundo que nem ele já teve que salvar em outras circunstâncias. Um outro assunto tratado com o ministro durante a entrevista foi sobre a redução de ministérios. Essa possibilidade foi cogitada pela primeira vez pela presidente Dilma Rousseff durante um encontro com senadores. Para o ministro, este é um desafio que exige transparência e estudos, mas esta não é uma questão central para o sucesso do ajuste fiscal. A maior parte são secretarias que tem um ministro, tá certo? São secretarias que já existiam, elas têm uma estrutura não necessariamente muito grande. Você pode ver o tamanho da estrutura, mesmo que você mantenha o número de ministérios, ou você pode diminuir alguns e voltar a ser secretaria. É o desafio que a gente tem que fazer para a gente poder ter um Estado que a gente consiga financiar. Já sobre a queda no nível de emprego, o ministro prevê que haverá um aumento de vagas em outras áreas, como as relacionadas com a exportação. Na hora que o preço do importado aumenta um pouco, você começar a produzir no Brasil. É lógico que demora um tempinho para as empresas se prepararem, porque durante muito tempo a lógica era um pouco diferente. Então, até a economia se acomodar e realmente aproveitar todas as oportunidades da nova situação, você vai ter um período de transição. E o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou hoje que a inflação oficial no acumulado de 12 meses deve atingir seu pico ainda neste trimestre e pode permanecer em níveis elevados até o final do ano. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 9,56%, acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 6,5%. Sobre a taxa de juros, Tombini disse que a Selic, hoje em 14,25%, deve ficar nesse patamar por um período prolongado. Hugo Giorgetti é um dos mais destacados cineastas paulistanos. Autor de vários filmes que tem São Paulo como cenário, ele diz que hoje faz muitas restrições na cidade onde nasceu. Mas essa relação de amor e ódio continua inspirando o diretor. Por tudo isso, Hugo Giorgetti é um personagem que é a cara de São Paulo. A vida conduziu Hugo Giorgetti para vários cantos da metrópole e São Paulo o retribuiu em grande estilo, com a inspiração que abastece suas obras. É mais fácil você falar sobre uma coisa que é familiar do que falar sobre uma coisa que você teria que fazer uma pesquisa, talvez. Eu nunca vivi fora de São Paulo. Giorgetti atuou por mais de 30 anos no ramo publicitário. A transição para o cinema passou por alguns documentários, como o Quebrando a Cara, de 1986, sobre a vida do pugilista Éder Joffre.
Depois vieram os filmes com enredos curiosos que acontecem em São Paulo. Em Sábado de 1995, uma equipe de publicidade que grava um comercial se vê obrigada a conviver com as diferenças por causa de um elevador quebrado. Quando você ouvir ação, você anda para lá, só para quando ouvir, corta e não olha para a câmera. A cidade são as pessoas. Essas pessoas me interessam, claro. Lógico, eu trabalho sobre gente. Nas telonas, a fita Boleiros, de 98, fala do que o diretor considera primordial no cotidiano da cidade, a conversa de bar. Desde menino, eu fui criado num bairro que tinha muito campo de várzea, muito campo, terreno baldio. Então, o futebol foi uma presença assim, muito forte na minha vida, ainda é. Você disse algumas vezes que não gosta de São Paulo, até chegou a dizer que odeia a cidade, da maneira como ela está hoje. Esse sentimento por São Paulo, ele é atual ou ele vem de uma época específica? A partir do meio dos anos 80, a coisa começou a degringolar de uma forma que eu acho a cidade insuportável. A cidade, francamente insuportável. Eu não consigo compreender uma pessoa que fala que ama isso que está aqui. As contradições de uma cidade que inspira amor e ódio seguem mexendo com o coração inquieto e a mente criativa de quem fez de São Paulo o cenário predileto para seus filmes. Minhocão não foi Deus que fez, porra. Não, a Cracolândia não foi Deus que fez. Então, se um homem fez, o outro homem pode modificar. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Estamos em plena semana do Design Weekend, que apesar do nome começou na terça-feira e vai até o domingo. A cidade está repleta de mostras de design. Uma das mais significativas abriu hoje para o público no Instituto Tomio Otaki. Trata-se do mobiliário criado pelo arquiteto Rui Otaki, também autor do prédio do Instituto. E é interessante conferir como as formas audaciosas de sua arquitetura também aparecem em seu mobiliário, produzido nas últimas 2 décadas. São poltronas, bancos, aparadores e namoradeiras. 5 projetos são inéditos. E uma dica, ainda está em cartaz no Instituto a bela exposição de Miró, cujo encerramento foi prorrogado até o dia 23. A Semana do Desenho também agita o Jockey Club. Estão lá até o domingo o 22º Salão de Arte, organizado anualmente por Vera Haddad, e o MAD, Mercado de Arte e Design, criado e curado por Valdir Jatobá. O salão, que nasceu e está de volta ao Jockey, reúne antiquários e galeristas, principalmente, mas também joalheiros e artistas independentes. O MAD faz um garimpo das novas promessas do design brasileiro. Por coincidência, o salão faz uma homenagem à obra escultórica de Tomio Otaki numa mostra curada pelo seu outro filho, Ricardo. E no momento em que o design está em pauta, nada mais oportuno do que uma exposição que coloca lado a lado o produto de artesãos e artistas e eruditos. É o que faz o Espaço A Casa, Museu do Objeto Brasileiro, em sua bela sede em Pinheiros. Em mais uma coincidência, ao lado do Instituto Tomio Otaki. A mostra é só de cerâmicas e a curadora Adélia Borges reuniu desde artefatos indígenas a peças de criadores populares como os Nunes, de União dos Palmares, em Alagoas, ao mega designer contemporâneo carioca Bruno Jarrara. Aproveitem esses dias de bom desenho. Boa noite. Lucro do BNDES caiu quase 36% no primeiro semestre e ficou em pouco mais de 30 bilhões e meio de reais, 3 bilhões e meio de reais, desculpa. De acordo com o banco, a redução foi motivada por quedas nas participações societárias. Segundo o banco, no semestre passado, a Petrobras, empresa na qual o BNDES tem participação, não distribuiu dividendos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desde 2006, o governo antecipa para o fim de agosto ou início de setembro o pagamento de metade do abono dos aposentados, uma espécie de 13º de quem recebe aposentadoria ou pensão do INSS. O governo não é obrigado a antecipar, mas vinha pagando assim faz quase 10 anos. Este ano, a coisa pode ser diferente. Para deixar claro, o pagamento do benefício mensal está garantido
O que pode atrasar é a antecipação de metade do 13º, do abono, não custa repetir. Até hoje de tarde, o governo não sabia dizer se vai pagar o abono antes de novembro. Estava uma confusão. O dinheiro não estava na folha de pagamento até hoje de tarde. Pode ser que ainda entre nos próximos dias. Pode ser que o pagamento do abono fique para setembro. Ninguém sabia explicar direito quando o pagamento vai ser feito, menos ainda se apresentava uma explicação do motivo do adiamento, oficial ou não. Especulava-se mesmo dentro do governo que seria preciso remanejar recursos, tirar o dinheiro de outra despesa para fazer o pagamento, pois não haveria dinheiro suficiente. Ou seja lá qual tenha sido o problema, a situação de pindaíba é tamanha que o governo se arrisca até a tomar uma medida impopular como adiar um pagamento para aposentados e pensionistas. Ainda que o pagamento não seja obrigatório, as pessoas obviamente já contavam com esse dinheiro. Ainda mais nesses tempos bicudos de inflação alta e tantas outras dificuldades. Mas o governo não foi capaz nem de até agora negar os rumores do adiamento. Ou, se de fato tomou a decisão, de avisar de maneira organizada o que pretende fazer. A mera confusão, a mera dúvida sobre o pagamento indica que ponto de desorganização pode chegar ao governo quando se faz despesa sem controle e quando se faz dívida demais, como foi o caso do governo Dilma I. Quando precisa arrumar a casa de modo urgente, corre o risco de tomar medidas até desesperadas e deprimentes, desde cortar investimento em obras a não saber como pagar um benefício de aposentado. Boa noite. E o prefeito Fernando Haddad fez uma troca em seu secretariado. Alexandre Padilha, que é secretário de Relações Governamentais, vai assumir a pasta da Saúde, ocupada atualmente por José de Felipe Júnior. Segundo Haddad, Felipe, que foi tesoureiro da campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010, vai sair no ano que vem candidato à prefeitura de Diadema e, por isso, está deixando o cargo. Haddad não divulgou quem vai assumir a pasta de Relações Governamentais. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a sucessão municipal de São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe Celso Russomano, deputado federal mais votado no Brasil em 2014 e que também é apresentador do programa Patrulha do Consumidor da Rede Record. Celso Russomano é do PRB, o Partido Republicano Brasileiro. Obrigada por estar conosco. Boa noite, Lívia. Quero começar falando do... estar aqui com vocês aqui no jornal. Desculpa, estava te atropelando, imagina. Mas para nós ganharmos tempo. O seu partido, PRB, andava muito contrariado com a presidente Dilma, as emendas que não havia aprovação para aquilo que eles pretendiam, para suas áreas de atuação, etc. e tal. E havia uma ameaça de seguir aquele mesmo rumo do PTB, do PDT, de uma independência. E nessa semana foi anunciado que o PRB se mantém na base parlamentar de Dilma. Por que o PRB tomou essa decisão e ficou com a presidente? Pois é, na verdade, o que nós estamos preocupados com a governabilidade do país, né? O país precisa de estabilidade, a desestabilização do governo cria um problema seríssimo que começa fora do país, né? Se a gente for analisar, o capital estrangeiro começa a sumir, a disparada do dólar é maior ainda, nós vamos ter uma quantidade imensa de desemprego, então isso nos preocupa. Nesse momento, a gente entende que a governabilidade é importante e, portanto, nesse momento, por enquanto, o PRB, na verdade o bloco, que compõe 8 partidos, eu falo como líder de um bloco de 38 deputados federais, ele se mantém para dar governabilidade. Esse, por enquanto, é uma advertência à presidente Dilma? Olha lá que a gente cai fora. Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar no país. E o que a gente está vendo é uma recessão absurda, um desemprego enorme, falta estrutura, falta infraestrutura, falta tudo. Eu acho que é o momento em que a gente tem que pensar no país. Eu acho que é o mais importante. Bom, e a população sente e se ressente das dificuldades do momento, tanto que manifestações estão agendadas. A do dia 16, no próximo domingo, que é contra o governo Dilma Rousseff, recebeu até o apelido de a manifestação do Fora Dilma. E há também a manifestação do dia 20, que é de apoio a Dilma, mas ao mesmo tempo
contra o ajuste fiscal. O que eu quero saber é se Celso Russomano vai para a rua, se o PRB vai aderir a essas manifestações, se dia 20, já que é da base, Celso Russomano estará na rua defendendo Dilma. Bom, em primeiro lugar, a minha situação de ir para a rua é complicada. Eu sou uma pessoa de televisão também. E quando eu vou para a rua, cria um tumulto, né? As pessoas querem tirar foto, querem autógrafo, cria um tumulto onde eu vou. Então, eu tenho uma dificuldade de andar na rua com a liberdade que todo mundo tem. Agora, nós não discutimos essa questão de ir para a rua no partido, as atitudes que nós tomamos no partido, eu como líder, o Marcos Pereira como presidente, são colegiadas. Então, a gente decide com todos e nós não discutimos esse assunto. Eu, pessoalmente, apoio as manifestações populares, acho extremamente importante, ela é o cerne da democracia e eu acho que quando a população vai para a rua e diz não estou satisfeito, é um alerta para que o governo tome providências e caminhe ao lado do povo. Eleições 2016. Vamos trazer aqui para São Paulo a sucessão municipal, já deixando bem claro, Celso Russomano será candidato? Pois é, o partido me fez uma surpresa na convenção nacional do partido e lançou a minha pré-candidatura. Eu nem pretendia que isso acontecesse com tanta antecedência. Mas como eu disse, você acompanhou no dia seguinte da apuração das eleições, que eu seria pré-candidato de novo e que eu enfrentaria mais uma eleição para a Prefeitura de São Paulo. E o que eu prometi eu tenho que cumprir. Então, agora, vamos lá. A eleição, né, sugere que a eleição de 2016 ela vai ter aí algumas características muito peculiares. Vamos começar pelos nomes fortes que estão aparecendo. Né? E então, já vários nomes se credenciaram, o seu nome, que é um nome forte, o do Datena é outro nome, o João Dória Júnior, que tem uma imagem de popularidade com um programa de TV também, André Matarazzo, com ampla experiência, e os do PSDB ainda vão se decidir nas prévias, Marta Haddad, candidato à reeleição. Isso pulveriza o eleitorado? E para Celso Russomano, é bom ou complica a tua vida? Não, para mim é ótimo. Eu digo sempre que a democracia se faz com uma pluralidade de candidatos para que as pessoas possam decidir em quem votar. Quando você não tem opção de candidato, você sempre, eu vou votar no menos pior. Isso está muito errado. Então, eu acho ótimo. E eu acho que esses candidatos que se apresentam mostram uma renovação da política, a oxigenação da política. E isso é importante para São Paulo. Bom, a outra peculiaridade é 3 nomes, né, de candidatos que têm programa de televisão. Tem muita visibilidade, tem popularidade. É claro que um mais do que o outro, isso existe, não dá para a gente medir exatamente isso agora, mas é um fator que pesa. Com 3 nomes com o mesmo perfil, você teme que isso favoreça os adversários? Devido ali aquele reduto que se impressiona com o candidato celebridade e vocês ficam divididos aí e Marta, Haddad, o candidato do PSDB correm folgadamente por fora? De jeito nenhum. Eu acho que só acrescenta. Se a gente não renovar, se a gente não oxigenar, se a gente não tiver novas pessoas com novas ideias fazendo política, a gente não cresce na democracia. Mas eu estou falando da divisão, não é da oxigenação. Eu acho assim, que não divide. Até as pesquisas depois da entrada do Datena mostraram isso, não divide. Eu mantive mais de 30% da intenção de voto e eu acho que não divide, mas acrescenta, com certeza absoluta. Agora, o que a experiência ensinou? Para a decisão na hora do voto, o que pesa é a popularidade do candidato, celebridade, que é muito conhecido, ou o programa que ele apresenta que possa corresponder às necessidades da população? O que pesa mais? Eu acho que tudo pesa, mas um programa bem feito, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E eu estou trabalhando nisso, justamente com os especialistas em cada área, né?
Então nós estamos conversando com o Conselho Regional de Medicina, os conselhos e institutos de engenharia, né, as associações médicas. Então, se a gente fala de saúde, de infraestrutura, de educação, eu estou procurando as melhores cabeças para fazer um plano de governo que tenha densidade para fazer de São Paulo o que ela já é, uma grande cidade, mas na íntegra, né? Com um governo forte e um povo forte. A última questão, rapidamente. Datena tem um perfil semelhante ao seu de defesa do cidadão, na questão da segurança, né? Na luta contra a violência. Do seu lado é a parte do consumidor, que sempre apareceu muito forte, isso, os direitos do cidadão. Datena é uma ameaça à sua candidatura, tendo assim um perfil de xerife também, de defensor da população? Não, eu não considero. Mas eu acho que a vinda dele para a disputa eleitoral é muito bacana. Eu acho que a gente vai ter uma discussão de pessoas que sabem e vivem o dia a dia da população, têm a sensibilidade da periferia. Eu acho que isso vai ser importante para a eleição. Muito obrigada, Russomano. Uma boa noite. Eu que agradeço. Gamberini. A presidente Dilma Rousseff participou de entrega de unidades habitacionais em Juazeiro do Norte, na Bahia, e disse que o Brasil volta a crescer logo e a reduzir a inflação. Durante a cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, a presidente afirmou que o governo tem adotado medidas para garantir a retomada do crescimento econômico. A gente só vence dificuldade com coragem e determinação. Nós estamos numa travessia e nessa travessia nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. De Juazeiro do Norte, a presidente seguiu para Salvador, onde participou do encontro do Dialoga Brasil, plataforma digital criada para facilitar a comunicação entre o governo federal e a população. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do papel do PMDB no governo Dilma. Graças à crise do segundo mandato de Dilma Rousseff, a política brasileira vive dias surreais. Enquanto o PSDB discute se o melhor é mastigar Dilma Rousseff mal passada ou cozinhá-la um pouco mais em banho-maria, o PMDB de Eduardo Cunha assume a liderança da oposição. Enquanto o PT critica o ajuste fiscal do ministro tucano Joaquim Levy e decide como tratar os seus presidiários, o PMDB de Renan Calheiros assume a linha de frente da defesa do governo Dilma Rousseff. O PMDB onipresente agora está em todos os lugares. O partido faz e o partido desfaz. O partido manda e, sobretudo, desmanda. E esse PMDB que comanda o espetáculo não é um PMDB qualquer. É o PMDB da Lava Jato, cuja desenvoltura depende da disposição e da capacidade da Procuradoria de encontrar provas contra Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Enquanto Dilma Rousseff exercita a ilusão de que preside, o show é comandado pelos suspeitos de sempre. Esse mundo extraordinário da política contrasta com o universo ordinário em que vivem as pessoas comuns. No Brasil real, o emprego escasseia, o preço dos alimentos aumenta, as escolas são uma porcaria, os hospitais não funcionam e a vida vale tão pouco que numa única noite, numa chacina, no estado mais rico da Federação Brasileira, produzem-se 19 cadáveres. Depois os políticos têm dificuldades para entender por que é que o asfalto ronca. Boa noite. Você vai ver a seguir, o Parlamento da Grécia aprova os termos para o terceiro pacote de resgate financeiro. E Estados Unidos reabre embaixada em Cuba. A bandeira americana é hasteada em Havana depois de 54 anos. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar
levar pra vacinar. Você vai me ver crescer. Com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais. A evolução no tratamento de beleza. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor. Para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Quando o regime é monarquia, a moda é anarquista. Quando tudo é extravagante, a moda é minimalista. Quando o foco é trabalho, a moda é lazer. Quando o mundo está em guerra, a moda é paz. A moda sempre buscou vários caminhos. Coleção Folha Moda de A a Z. Todo domingo um livro com os estilistas que revolucionaram a moda. Na compra do primeiro, grátis um glossário de tecidos. Colecione. E agora vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Grêmio. Melhor para o Corinthians, que agora é o novo líder do Brasileirão, hein, Celso? Pois é, Gamberini, nunca o corintiano torceu tanto, mas tanto para o Grêmio. E deu certo. Com essa derrota em casa do Atlético Mineiro, o Corinthians se manteve na ponta da tabela. O Grêmio está em terceiro, vivo na briga pelo título. Joinville e Ponte Preta também se deram bem na rodada. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, Gilson cruzou da esquerda e Borges, de cabeça, fez o primeiro da Ponte Preta diante do Avaí. Felipe Azevedo arriscou de fora da área e marcou o segundo da Macaca. Final, Ponte Preta 2, Avaí 0. No Mineirão lotado, Juliano avançou pela esquerda e rolou com açúcar para Douglas fazer 1-0 Grêmio sobre o Atlético. Na etapa complementar, o mesmo Juliano invadiu a área do Galo, só que desta vez ele tocou para Luan, que não desperdiçou. Final, Atlético Mineiro 0, Grêmio 2. Na Arena Joinville, Marcelinho Paraíba encheu o pé na cobrança de falta e anotou o primeiro do Jack diante do Cruzeiro. O segundo dos donos da casa veio com Bruno Aguiar de cabeça. Trípode, também usando a cabeça, marcou o terceiro do tricolor catarinense e definiu o placar. Final, Joinville 3, Cruzeiro 0. E então, Celso, agora as coisas vão para o Corinthians? Pegou no breu? Pegou, né? O início do ano foi sensacional, muitos elogios, comparando com o futebol europeu. Aí depois veio uma derrota para o São Paulo, uma derrota para o Guarani, aí tudo que era maravilhoso virou o caos, o inferno. O Tite é retranqueiro, blá, blá, blá. E o time está se acertando de novo, né? Tinha problemas financeiros, perdeu alguns jogadores, mas está aí liderando o campeonato. Não é um time brilhante, mas é um time muito competitivo. Vai brigar pelo título até o final. Assim como eu acho que o Atlético Mineiro e o Grêmio também. O Grêmio oscilou um pouquinho no campeonato, mas já está em terceiro lugar. Eu acho que o campeonato está aberto. Eu acho que está justamente entre esses quatro que estão na frente agora. São Paulo, que tem uma filosofia ofensiva do Osório, se expõe ao risco, mas é bem interessante. O Grêmio pela consistência, o Atlético Mineiro pelo futebol ofensivo e o Corinthians.
Tá. Agora, amanhã tem outros jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Neste final de semana termina o primeiro turno da competição. 3 jogos abrem a rodada de número 19 neste sábado. Vasco e Curitiba jogam às 6h30 no Maracanã. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Arena da Baixada. O São Paulo enfrenta o Goiás às 9h no Morumbi. No domingo, às 11h da manhã, tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Às 4h, mais 4 jogos. O Fluminense recebe o Figueirense no Maracanã. Avaí e Corinthians jogam na Ressacada. Na Ilha do Retiro tem Sport e Ponte Preta. E no Mineirão, o Cruzeiro enfrenta o Internacional. E fechando a rodada, às 6h30 jogam Grêmio e Joinville em Porto Alegre. Chapecoense e Atlético Mineiro em Chapecó. E o agora líder Corinthians tenta manter as lideranças em Florianópolis. Contra o Avaí, os comandados por Tite tentam assegurar aí o simbólico título de campeão do primeiro turno. Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe que, como eu falei em algumas coletivas anteriores, acho que você passa a ser muito mais visado, né? E de uma certa forma, acho que todo mundo vai começar a secar um pouco mais, né? Mas eu acho que o mais importante é a nossa equipe tentar repetir padrão, né? Que eu acho que isso está sendo importante para que a gente vem conseguindo essas vitórias nesses jogos, né? Então, para a gente continuar na primeira colocação, a gente tem que continuar repetindo esse padrão para continuar com esse nível alto, né, de futebol, para que a gente consiga se manter. E no São Paulo, a ordem é se manter no G4. Para quem começou o torneio de maneira irregular, até que a situação atual é bem confortável. A expectativa para o jogo contra o Goiás é de casa cheia. Luiz, impossível. Rogério, chance muito pequeno. Eu creio que vamos a darnos la oportunidad de tener hasta mañana, mas eu creo que es muy difícil. Eu pienso que Renan está preparado y si joga va a tener un buen jogo. Mais alguma coisa, Celso? Não, nos falamos novamente dia 7 de setembro. Ah, você sai de férias? Sai de férias. Boas férias para você. Obrigado, Gabriel. Obrigado e boa noite. Boa noite. Estela. A Embaixada Americana em Cuba é oficialmente reaberta depois de 54 anos. A bandeira americana é hasteada em Havana. 3 fuzileiros navais americanos que baixaram a bandeira dos Estados Unidos em Havana em 1961 participaram do hasteamento com fuzileiros da ativa. A cerimônia foi comandada por John Kerry, o primeiro secretário de Estado americano a visitar Cuba em 70 anos. A reabertura da embaixada marca o processo que começou em dezembro passado, quando os presidentes Barack Obama e Raul Castro anunciaram o restabelecimento das relações. Kerry disse que seu país acredita que Cuba estaria melhor com uma democracia autêntica, onde pudessem escolher seus dirigentes, expressar suas ideias e professar sua fé. Depois da cerimônia na embaixada, Kerry se reuniu com o chanceler cubano Bruno Rodrigues. A portas fechadas, eles discutiram o embargo econômico e direitos humanos. Na entrevista coletiva, Rodrigues rebateu a questão dos direitos humanos, citando problemas americanos como racismo, a brutalidade policial, torturas e diferença salarial entre homens e mulheres. Ele cobrou a devolução da base militar de Guantánamo, assim como o fim do embargo, que ainda depende de aprovação do Congresso americano. O Parlamento da Grécia aprova os termos sobre o terceiro pacote de resgate financeiro, que vai manter o país na zona do euro. A aprovação aconteceu hoje cedo, depois de uma noite inteira de debates. O resultado autoriza as medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais para a liberação de um terceiro pacote de resgate financeiro, de cerca de 86 bilhões de euros. O ministro Euclides Tsakalotos foi direto a Bruxelas, onde os ministros das finanças do Eurogrupo discutiram a aprovação do novo programa. Eles querem ter certeza de que o governo grego vai mesmo implementar as medidas prometidas. Para entrar em vigor, o documento precisa ser aprovado em nível político na União Europeia. No dia que marca os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reconhece que seu país causou danos e sofrimentos, mas diz que as novas gerações não precisam se desculpar pelo passado militar.
Depois de rezar no túmulo da família, o premier afirmou que não se deve repetir os horrores da guerra. No esperado discurso do parlamento, Shinzo Abe reconheceu que o Japão provocou danos e sofrimentos imensuráveis a pessoas inocentes. Mas disse que as gerações não envolvidas na guerra não devem ser sobrecarregadas com pedidos de desculpas constantes. A declaração do primeiro-ministro acontece no momento em que ele tenta impor uma política de defesa mais forte e os críticos o acusam de violar a Constituição pacifista do Japão. Hoje começou a gerar eletricidade a central nuclear de Sendai. É o primeiro reator nuclear reativado depois do acidente de Fukushima em 2011. A exploração comercial vai começar em setembro, com um aumento gradual da potência. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu saio de férias hoje, volto no dia 8 de setembro. Até lá. O Jornal da Gazeta volta amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. O mestre do soul americano Billy Paul se apresenta no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.